proporcionar também um ambiente amigável e impulsionador do trabalho. Portanto, né, a ideia da administração de salários, né, de uma política, né, de salários dentro da organização, né, é uma das principais fontes de atenção da moderna gestão de pessoas. Bom, então é lógico, né, como eu disse anteriormente para vocês, né, a ideia da administração de cargos e a administração de salários andam juntas. Né, como falamos no início da nossa aula, né, falamos de cargos e carreiras, né, a ideia dos cargos, principalmente, né, na descrição e análise de cargos, né, no desenho de cargos, especificamente a importância do estabelecimento do estudo de cargos, justamente para, né, uma administração salarial, né, que tenha, né, um arcabouço, que tenha uma estrutura bem codificada. Então, as estruturas salariais, elas, de certa forma, merecem ser avaliadas considerando um equilíbrio interno e o equilíbrio externo. Portanto, né, quais seriam as influências, né, da ideia de cargos dentro da administração salarial? É lógico que a avaliação de cargos e a classificação de cargos estariam, né, sendo consideradas como elementos importantes para uma política de recursos humanos e, obviamente, diretamente associada a uma política salarial da organização. Portanto, né, um equilíbrio interno, notadamente na avaliação e classificação de cargos, e no equilíbrio externo, considerando aqui, né, uma pesquisa salarial, por exemplo. Então, a política salarial da organização faz parte da política de recursos humanos da organização. Então, há necessidade, né, do equilíbrio interno e externo. Considerando o equilíbrio externo, né, as técnicas de pesquisa salarial externa. E considerando o equilíbrio interno, as estruturas salariais, elas precisam ter, né, duas vertentes importantes, que vamos falar, que seriam a avaliação de cargos e a classificação de cargos. Bom, então, portanto, nós teríamos a ideia da avaliação e classificação de cargos. Bom, a classificação de cargos tem a ver com a estrutura. Ela organiza os salários dos cargos em uma estrutura integrada, coesa, com as respectivas faixas salariais em ordem gradativa de valores. Então, observamos que a classificação de cargos, ela organiza os salários dos cargos. Né? Então, é lógico que, para você classificar os cargos, você precisa já ter feito, né, o que nós chamamos de descrição de cargo e, obviamente, a análise do cargo. Ela também compara os valores relativos dos cargos, a fim de colocá-los em uma hierarquia de classes. Por isso, a gente está falando de classificação, que podem ser utilizadas como a base para a estrutura de salários, com respectivas faixas salariais em ordem gradativa de valores, né, como falamos anteriormente. Então, portanto, né, a classificação de cargos, né, é uma ideia estrutural e tem a ver com uma hierarquia de classes, com essa hierarquia de faixas salariais. E isso, né, tem a ideia de ordem de grandeza, valor, hierarquia, estrutura. A avaliação de cargos, ela, na realidade, ela associa o valor específico. É lógico que
né, a classificação de cargos, ela de certa forma, indiretamente, busca a avaliação de cargos, já que você vai estabelecer em termos hierárquicos, por exemplo, né, os valores dos salários. Então, é lógico, né, que não teria sentido, né, você fazer, né, uma ideia, né, anterior que nós discutimos, simplesmente, né, chama a atenção, né, da classificação pura e simples de cargos, sem termos, né, o que nós chamamos de avaliação de cargos. É lógico que a classificação de cargos, ela também precisa da avaliação, porque a avaliação ela vai estabelecer, né, o caráter essencial valorativo. Portanto, a avaliação de cargos, né, ela pretende buscar o valor justamente para orientar, né, a estrutura hierárquica. Então, buscar fixar o valor relativo dos cargos dentro da organização. Aplicação de critérios de comparação entre cargos para se conseguir uma valoração relativa interna dos salários dos diversos cargos, indicando diferenças essenciais entre os cargos do ponto de vista quantitativo ou qualitativo, a partir da descrição e análise de cargos. Então, na realidade, aqui nós temos, né, um ponto importante da nossa discussão. Nós estamos falando de avaliação e classificação de cargos, né, e anteriormente nós falamos de descrição e análise de cargos, que são coisas distintas. Então, portanto, a ideia de descrição e análise de cargos é importante para a avaliação e classificação de cargos, não é isso? Então, a descrição e a análise, depois nós teríamos a classificação e a avaliação. Enfatiza a natureza e o conteúdo do cargo e não as características das pessoas que o ocupam. Então, né, isso aqui também, né, é um elemento importante de discussão. Enfatizar a natureza e o conteúdo do cargo e não as características das pessoas que as ocupam. É lógico que nós falamos, né, da descrição do cargo e da análise do cargo, que, de certa forma, vão se preocupar, né, com a ideia, né, do próprio conteúdo. Agora, né, a avaliação e a classificação de cargos, elas não estabelecem, né, esse teor de análise. Então, pessoal, a ideia de remuneração também tem a ver com cargos e competências, né? Como nós falamos anteriormente, né, sobre a questão, né, dos cargos, avaliação de cargos baseado em competências, a remuneração também está associada a cargo e competências. Não teria sentido, né, nós estabelecermos um sistema de remuneração sem termos, né, os cargos, né, previamente definidos, descritos, né, analisados. Enfim, né, o mesmo pensamento que nós temos em relação, né, aos cargos e competências, também poderíamos atribuir a ideia de remuneração baseada em cargos e baseados em competência. Então, portanto, né, a mesma ideia que nós estamos discutindo aqui é uma vertente dentro da moderna gestão de pessoas, inclusive a avaliação de desempenho baseado em competências, não é isso? Então, obviamente, a remuneração pode ser associada à competência e, obviamente, a sua avaliação de desempenho também associada à competência. Bom, agora vamos discutir alguns métodos de avaliação, né, de cargos, né? Como estávamos discutindo anteriormente, é importante a ideia da avaliação de cargos e da descrição de cargos. A ideia de nós avaliarmos os cargos nos induz, né, à possibilidade de identificarmos e ranquearmos os cargos, traçarmos, né, uma ideia inicial, né, de estrutura e valor para a organização,
desenvolver e implementar a sua política, né, de cargos e salários. Não é isso? Muito bom. O primeiro modelo que se apresenta, o método que se apresenta, né, é o que nós chamamos de escalonamento simples, né, também chamado, né, de job ranking. A ideia do escalonamento simples, né, como o próprio nome diz, é muito simples. A ideia é que nós temos um determinado critério, né, a ser, né, estudado, a ser avaliado, e baseando-se nesse critério, né, nós vamos associar os cargos. Então, a ideia é que nós temos a ideia básica dos valores salariais, né, considerando aqui limites superiores e limites inferiores em relação a um critério específico de escalonamento. Então, a ideia é a disponibilização dos cargos em um rol crescente ou decrescente em relação a um determinado critério escolhido, como, por exemplo, complexidade, dificuldade, variedade, supervisão, responsabilidade, experiência, conhecimento, um determinado critério, justamente para que você consiga estabelecer, né, um rol crescente ou decrescente, né, de faixas salariais. Na realidade, você, né, cria uma faixa específica, né? Aqui você está associando os salários diretamente em relação a um determinado critério, né? Então, no caso aqui especificamente, a gente estaria criando, né, uma reta ascendente, considerando, né, a princípio, baseando-se nesse critério, né, o menor salário, né, e aqui o maior salário. Ok? Então, esse aí é o método de escalonamento simples ou job ranking. Nós temos, né, o método de escalonamento simultâneo, também chamado de categorias pré-determinadas, ou job classification. Né? Então, nós temos o job ranking, que é o escalonamento simples, e o job classification, que é o escalonamento simultâneo. E aí, né, você associa a ideia de que é um método bastante semelhante ao método anterior, né, ao escalonamento simples, mas baseia-se em categorias de cargo pré-determinadas. Então, a ideia é que você mantenha a mesma ideia de um critério de escalonamento específico, um determinado critério, como nós já discutimos anteriormente, como, por exemplo, a complexidade da tarefa, alguma coisa nesse sentido. E aí, né, você pré-determina categorias de cargo. Né, cargos, por exemplo, não qualificados, cargos qualificados.